Mais um domingo chegou, graças a Deus, né? Mais um dia, primeiro dia, né? Da semana. Quantos têm realmente alegria de vir na casa do Senhor aos domingos? Eu tenho. A gente desde pequeno envolvido com igreja, né? Confesso que até os meus 18 anos era o que eu menos queria. Mas aí é Deus que faz, né? Não é a gente. E louvado seja o Senhor, porque em algum momento nessa história eu tive o meu encontro com Ele. E a partir de então, eu tenho o meu Deus. Pergunta para a pessoa do seu lado: você tem seu Deus? Porque sabe, uma das coisas que a gente às vezes perde é essa leveza de servir ao Senhor. Eu estava comentando ontem, às vezes quando você coloca a palavra voluntariado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque distancia muito, nos faz uma coisa tão fria. Você diz assim: não, eu sou voluntário no reino. Ninguém é voluntário no reino. Todos nós somos devedores ao Senhor. Então quando alguém fala que você porque quando você fala voluntário, deixa eu dizer algo para você aqui antes de começar a pregar, trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Dá aquela conotação de: hoje eu vou, hoje eu não vou. Sabe, sempre vai ter aquela questão de dizer assim: não, acho que vou ficar em casa. Bota a mão assim na tua orelha assim, ó. Diz assim: eu sou um servo da orelha furada. Quem entende isso, dá um glória a Deus ao Senhor. Então você é servo, nós somos servos. Nós somos chamados por Ele. Não parte da gente para Ele, entendeu, irmão? A gente precisa entrar nesse lugar de quebrantamento e humildade e entender que na verdade é puro, vamos dizer 1, 2, 3 e favor e misericórdia na nossa vida. Quem crê assim, é esse ambiente. Por isso que nós louvamos, por isso que nós saltamos, porque Ele nos encontrou. A partir do momento em que os meus olhos serão colocados lentes de religiosidade, lentes de aprisionamento, lentes, sabe, de que eu preciso explicar alguma coisa, eu perco o sentido do que me encontrou. Irmão, nós não éramos nada. Pelo contrário, o castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos. Aleluia! Ele nos resgatou, Ele nos livrou. Então é preciso entender que eu não posso sair da minha casa para vir para a casa do Senhor esperando uma expectativa do que vai fluir daqui. Não é o que vai fluir daqui para frente que vai fazer esse culto ser abençoado, não. Diga assim, ó: é como está o meu coração. Uma terra fértil só se joga semente. Agora uma terra ruim, joga ali, tampa com o pé, joga água, bota isso, bota aquilo outro. Diga assim: que o meu coração seja uma terra fértil nessa noite, para ouvir, receber e ser ministrado pelo Senhor. Quem crê nisso, dê um glória a Deus bem alto. E o texto de Colossenses, no capítulo 2, do versículo 6 ao 10, eu estou resumindo aqui, mas fala muito daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias, que é importante nós entendermos que é um ambiente de liberdade e libertinagem. É importante entender que aquilo que nos alcançou, nos deu uma chancela de liberdade. Mas é interessante também ver que eu só me torno livre se for em Cristo Jesus. Não existe outro lugar na terra de liberdade plena como um propósito de Deus, em finanças, em nome, em status. Não é sobre isso, nós estamos falando de liberdade em Cristo Jesus. E por isso, o que Paulo está dizendo aos nossos irmãos aqui é lembrando eles daquilo que os alcançou, daquilo que eles experimentaram, daquilo que foi liberado sobre a vida deles. Olha o que o texto diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Quantos aqui entregaram a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo? Versículo 7:
enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Faz assim, transbordando de gratidão. 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Diga assim, eu tenho Cristo na minha vida. Então você tem tudo. Diga assim comigo, a plenitude, tudo. Versículo 10, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Quem crê assim, diga glória a Deus. Levante sua mão para o céu e vamos orar. Pai, nessa noite, eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui porque nós estamos aqui. E o Senhor habita entre nós. Pai, então, quando nós estamos aqui, Senhor, que suba a Ti nessa noite um aroma, um incenso suave, ó Deus, de gratidão, de liberdade, de compreensão que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, então que o fluir da Tua palavra, que ela é viva e eficaz, alcance o coração dos meus irmãos, assim como tem alcançado o meu nesses dias. Eu oro por quem está em casa, vendo pelo YouTube, pelo Instagram, enfim, as nossas redes sociais. Assim nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só reforçando aqui os avisos e os anúncios que foram feitos. É importante você que quer participar dos nossos retiros, ou seja, o retiro delas, faça sua inscrição. E também você que quer participar da festa dia 12 e 13 de julho, vai ser uma bênção em nome de Jesus, vai ser um tempo precioso. Irmão, nós estamos preparando aí um verdadeiro documentário, quase que padrão Netflix. Vai ser bom. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, nós conseguimos, visitar todos os lugares que a comunidade Cristã Nova Aliança passou. Ou seja, desde quando começou até os dias de hoje. A gente captou alguns depoimentos dos irmãos que estão há muito tempo. E aqui eu quero dar um parêntese bem interessante. Eu tenho sido muito ministrado pelo Senhor quanto a essa questão da idade, Essa questão de nós termos 30 anos de comunidade. Eu sei que para alguns pode ser mais uma comemoração, pode ser mais alguma coisa, mas para nós como igreja é um marco mesmo assim de uma fidelidade do Senhor em todo o ambiente, sabe? E além disso, ter a condição de ver conosco irmãos que ainda estão aqui desde aquele tempo. Nos dias de hoje, que qualquer coisa se abre outras igrejas e tudo mais, tem igrejas, infelizmente, vamos assim dizer, e é uma verdade, que não tem 5 anos de vida e quem fundou já não está mais nem lá. Nós temos aqui uma grande leva de pessoas que continuaram, que viveram, que passaram e que estão passando por tudo aquilo que Deus fez. É ou não é um privilégio do Senhor? Então eu tenho sido muito edificado por isso, sabe? Ver que Deus realmente tem feito grandes coisas e vai continuar fazendo em nome de Jesus, amém? Voltando aqui para a palavra, o texto é livres em Cristo Jesus. Irmãos, Colossenses, você sabe, você que estuda a palavra, você que tem um conhecimento, você que já leu a palavra, você sabe que Colossenses se tornou uma das evidências maiores da vida de Paulo, uma delas, Porque Paulo não esteve presente nesse lugar. Paulo ele não chegou lá e abriu uma igreja, ele não abriu uma célula, um GA, não. Ele se reportou a esses irmãos através de cartas. Então ele falava com esses irmãos através de cartas. E essa direção era dada a outros. Só que Paulo, mesmo num ambiente preso, dentro de um ambiente onde ele não tinha condição de sair, ainda assim, aquilo que ele clamava no seu coração, ainda assim a fome que ele tinha por Deus, fazia com que ele transcrevesse isso e alcançasse outros corações. Então quando Paulo, você depois pode chegar em casa e meditar sobre a carta inteira, você vai ver que é um clamor na vida de Paulo, mostrando para a igreja o seguinte, vocês já são livres. Vocês não podem ficar sobre esse jugo de religiosidade, vocês não podem mais, viver naquilo que vocês acham. Há uma liberdade, mas veja bem, há um parâmetro de liberdade. Não essa liberdade que hoje o mundo ensina. Você não tem que se submeter a ninguém, você tem que se submeter só a Deus. Não é sobre isso. É uma liberdade cativa. Sabe aquela liberdade como a graça nos dias de hoje que nos constrange?
Porque o verdadeiro cristão, irmão, você é livre para fazer o que você quiser. Agora, preste atenção, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Quem é cheio do Espírito Santo pode estar num ambiente, assim, já nem vai estar num ambiente, porque eu creio que um cristão cheio do poder de Deus, ele consegue discernir exatamente onde está, onde não está. Então ele, por si só, no ambiente de maturidade, ele se coloca, peraí, eu não posso me misturar com as trevas, porque eu sou luz. E pelo contrário, se eu for pego desprevenido, eu preciso mudar aquele lugar, porque a Bíblia me diz que eu sou o quê? Sal. Entende? Então, a verdade é que nós vivemos um tempo de uma realidade tão fina. Quando eu digo fina, eu estou falando de pensamento. A gente acha que, não, eu preciso fazer isso para levar o evangelho. Mas muitas vezes você ficar calado, você está falando mais de Jesus do que você mesmo. Às vezes a gente entra num ambiente, sabe, de querer fazer as coisas, não porque é bonito isso, é bonito aquilo outro. Mas o básico das coisas a gente acaba não fazendo. Ontem nós estávamos conversando numa roda de irmãos, ontem tendo comunhão. E nós falávamos sobre algumas, infelizmente, algumas realidades que nós vemos hoje. Muitos irmãos com conhecimento de profundidade da palavra e tudo mais. É interessante que a gente vê no ambiente, principalmente desse ambiente de internet, onde não tem regulamentação, no sentido de todo mundo fala o que quer. E, enfim, nós deveríamos viver um país diferente, mas, enfim, não vou entrar nesse mérito da questão política, não é isso. Mas você vê pessoas que não têm vida alguma, sabe, querendo vir na internet, querendo ensinar uma coisa que elas nem praticam. E ontem nós falávamos sobre, por exemplo, o problema não é eu pensar diferente. O problema é eu querer que o meu pensamento, aquilo que eu acho, sobrepõe aquilo que você está fazendo. Ou seja, é como se uma geração querendo escravizar outra geração. E não é assim o evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele conforta, ele transforma, ele rasga. A Bíblia diz que ele é como uma espada de dois gumes. Ele corta tanto para quem está falando, contra quem está ouvindo. Só que hoje a gente vive uma realidade onde parece que, sabe, a palavra de Deus, pega a sua Bíblia, por favor, pega a sua Bíblia, levanta ela e diz assim, essa Bíblia aqui, diga assim comigo, essa Bíblia aqui, muitas vezes, passa como um livro qualquer. E isso nos aprisiona dentro dos nossos eus, dentro daquilo que a gente acha, dentro daquilo que a gente pensa. Enquanto que na verdade, meu irmão, você pode ser bom em muitas coisas, mas se você não for entregue e bom naquilo que você está falando, naquilo que você tem que viver, de nada adianta você ter currículo, certificados, não adianta. Porque o que confirma a vida de um cristão na terra é a vida que ele gera. É a vida que ele gera. Não é o conhecimento, não é só isso. Você está entendendo? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, ser livre em Cristo Jesus passa por um lugar onde, por exemplo, não é qualquer coisa que me tira da sua vontade. Quando qualquer notícia te abala tanto, preste atenção, talvez seja um bom termômetro para você pontuar se você ainda é livre ou se você está vivendo como escravo. Se qualquer tipo de situação, qualquer problema te parar, talvez você ainda não teve um encontro verdadeiro com aquele que é o grande libertador. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Pastor, mas o senhor não está entendendo, eu vivo uma vida assim, Irmãos, eu não estou aqui para dizer, e eu quero que você entenda com todo carinho e respeito, não é tripudiando sobre a sua situação. Eu estou querendo dizer o que a Bíblia diz. Se assim como você recebeu a Cristo, viva nele. Se assim você entende o que é o poder que você recebeu, use ele. Não faça como muitas pessoas têm, sabe, e usam isso, digamos assim, para se defender de coisas que não são relevantes. Sabe o que é relevante nesses dias, meus irmãos? É o Senhor olhar do céu e ver verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E detalhe, de dentro para fora. É um ambiente de adoração gerado não só aqui em cima do altar, mas dentro de casa. É dentro do quarto. Sabe, é você meditar sobre ele em todo o tempo. Se a Bíblia diz, Paulo diz a Timóteo, pregue a palavra, insta, que é tempo e fora do tempo. Você também tem que viver em tempo e fora de tempo, como um servo do Senhor Jesus.
Não é se preparar só para um GA, não é se preparar só para um culto, não, é todo o tempo. E aqui é um grande desafio, sabe por quê? Porque bate de frente com muitas realidades. Eu vi uma frase esses dias que eu achei interessante, que uma pessoa não muda pelo culto de domingo, mas sim pelas decisões de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e aí vai. É ou não é verdade? São nossas escolhas. Há uns 15, 20 dias atrás eu preguei sobre isso. É sobre escolhas. Irmãos, Jesus já dizia que existe um caminho largo e existe um caminho estreito. É uma questão de escolha. Nenhum de nós aqui estamos enganados quanto à eternidade. Tem alguém em dúvida aqui que existe a eternidade? Eu não tenho. Tem alguém aqui tem dúvida que Jesus está voltando? Alguém aqui tem dúvida do que está escrito pela palavra, que é uma notícia tão fresca quanto vai sair amanhã de manhã? Eu não tenho. Você pode ter convicções diferentes, você pode ter interpretações diferentes. E aí, meu irmão, eu jamais vou entrar nesse litígio contigo. Porque o que vai trazer realidade no que você está falando, o que eu estou falando, diga para a pessoa do seu lado, são os seus frutos. Diga para ele, são os seus frutos. Fala para 2, 3 aí, são os seus frutos que evidenciam quem você é em Deus. São os frutos. Porque se não fosse assim, se não fosse dessa forma, era muito fácil só vir para a igreja. Era muito mais tranquilo só vir para a igreja. E não é sobre isso ser livre em Cristo Jesus. Ser livre em Cristo Jesus é, diga assim comigo, é ter uma mente livre do eu, livre do orgulho, livre da soberba e cheia de Deus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Abre comigo em Filipenses, por favor, no capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Filipenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Aí você fala assim, pastor, beleza, tudo certo. Eu entendi, Colossenses deixa muito claro que eu sou livre em Cristo Jesus. Mas como é que eu faço para manter essa liberdade? Porque você já viu o ditado que fala, chegar é fácil, difícil é manter? É ou não é verdade? Agora, diante disso, a própria palavra nos ensina. Olha o que diz os nossos irmãos, a epístola de Filipenses, né? Capítulo 1, do versículo 9 a 11, diz assim, ó, esta é a minha oração, Paulo dizendo aos irmãos, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Sabe como é que eu consigo manter o meu ambiente de liberdade, ser livre em Cristo Jesus? Primeiro, diga assim comigo, pelo conhecimento. Porque como é que você vai administrar algo que você não tem conhecimento? Como é que você vai dirigir um avião sendo que você só ocupou o lugar de passageiro? Como é que você vai ser um bom pai se talvez a vida fez com que você não tivesse nenhuma referência de paternidade? Como é que você vai ser uma boa esposa se a referência que você tem nunca foi boa? Sabe, irmãos, a gente precisa parar de dar explicações daquilo que não se justifica. O cristão, ele tem em si uma bússola e um manual para todas as coisas. Ah, eu não fui um bom filho, mas a Bíblia te ensina a ser um bom filho. Eu não sou um bom pai, mas a Bíblia te ensina a ser um bom pai. E detalhe, você aprende com um grande pai. Mas é uma questão de escolha. É uma questão de entender. E quando eu me debruço sobre a palavra de Deus, irmãos, o conhecimento dá percepção para nós. As percepções vão sendo claras. Porque preste atenção, não adianta você, sabe, ter uma boa leitura, uma boa eloquência, ter isso, aquilo, outro, mas você não se deixar ser guiado pelo Espírito. João 16 diz que Jesus ia ao assunto ao céu, você já conhece a palavra, e diz assim, ó, é necessário que eu vá, para que o Senhor envie o Consolador, e Ele vos guiará a toda a verdade. Diga para o teu irmão, o Espírito Santo nos guia, Ele não vai te arrastar. Você tem que se deixar conduzir. Você só vai ser livre em Cristo Jesus se você conhecer quem te libertou. Você só vai ter uma vida plena no Senhor quando de fato você entender que o que você era e hoje o que você é tem uma transformação, diga assim comigo, de dentro para fora.
Porque se não for assim, é mais um culto, é mais um mês. Irmãos, preste atenção. Nós já estamos praticamente no segundo semestre do ano. Já se passaram uns quase 7 meses. Vai entrar agora na terça-feira, é o primeiro dia, acho, né? Segunda ou terça. Já são 6 meses do ano de 2025. E o que você ainda não entendeu? E o que falta para isso? São 6 meses que o Senhor está batendo no teu coração, dizendo para você mudar, para você se posicionar. Escolha o que é certo, faça o que é certo. E 6 meses do ano de 2025, talvez você está patinando. Sabe aquelas caminhonetes 4x4? Ontem tinha uma Hammer aqui. Meu Deus, coisa linda. Aquilo lá assim, hein? Oh, Jesus. Sabe aquelas caminhonetes 4x4 traçadas, bicha, coisa mais linda do mundo? Sabe como eu vejo algumas pessoas aqui que têm o conhecimento, estão dentro da igreja há muitos anos, já tiveram grandes experiências com o Senhor. Sabe como é que eu vejo? Imagina essa caminhonete toda bonita, traçada, num barranco assim, onde é só soltar o freio de mão, sabe? Nem precisa fazer força. Eu vejo gente tudo traçado ao contrário, na ré, não querendo deixar Deus fazer as coisas. Sabe por quê? Porque as escolhas ainda estão sendo assim, ó. Vira para o teu irmão e diz assim, ó: são os teus olhos ainda, meu irmão. Balança ele assim e diga assim: eu vou te dar uma palavra profética nessa noite. Balança ele assim, ó: se prepara que vai ser forte. Diga: te prepara que vai ser forte. Eu vou contar 1 até 3, você grita bem alto: acorda tu que dormes, tá? Vamos lá? Balança a pessoa do seu lado e diga assim, ó: 1, 2, 3. Acorda tu que dormes! Aleluia! É tempo de avanço. É tempo de ser livre. Então eu direi, oh, oh. Não é só cantar, irmãos, assim ó, nós já passamos o mar. Diga para a pessoa: nós já passamos o mar. Nós já estamos lá na frente. Diga para ele assim, ó: agora é derrubar gigante, meu irmão. Diga assim: agora é derrubar gigante. É comer do fruto. Fala assim: é comer as uvas. Não é ficar parado. É ser livre. Por quê? Porque Cristo nos libertou. Agora, se eu querer fazer tudo do mesmo jeito, vai dar certo? Não vai. E aí mora o perigo. Porque a palavra, o que Paulo diz assim, ó: esta é a minha oração, versículo 9 ali, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda a percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros, diga assim comigo: santidade, e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Aí o mais interessante, olha só: cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo. Diga para o teu irmão assim: não é a tua justiça não, meu irmão. A justiça do céu só veio através de Jesus Cristo. E sabe o que isso quer dizer? Maturidade. Isso quer dizer entrega, quer dizer conhecimento, quer dizer, sabe, entrar na presença do Senhor sem reservas e sem condições. Aí você começa a ver a grande justiça, que ela é pura, ela é plena, sabe, você não precisa se defender, você não precisa, sabe, fazer o auê, não, só fica calado. Diga para a pessoa do seu lado: o Senhor é o teu juiz, Ele tem a tua causa e Ele vai fazer todas as coisas. Quem crê assim, diga glória a Deus. E dentro desse ambiente de conhecimento, Oséias capítulo 6, do versículo 1 ao 3, é uma das maiores, digamos assim, direções de Deus para o povo no Antigo Testamento. Olha só o cuidado de Deus com o povo. Diz assim o versículo 1: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Versículo 2: depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia Ele nos restaurará, para que vivamos na sua presença. E o versículo 3 diz assim: conhecemos o Senhor, esforcemos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera, que regam a terra.
Isso é conhecimento. Diga assim comigo: conhecimento traz percepção. A busca nele gera segurança. Balança a pessoa do seu lado assim: a segurança é o Senhor. Esse povo vivia um tempo de escravidão. E quantas pessoas hoje vivem escravas? Aqui. Tem gente, irmãos, que escuta até barulho de corrente, mas não tem nada nos pés, não tem nada nas mãos. Mas aqui não consegue dormir direito. Sabe, passa a noite toda pensando em coisa que não vem do Senhor. Porque eu preciso dar resposta nisso, eu preciso dar resposta para aquilo. Eu preciso ser desse jeito, eu preciso, irmão. Balança a pessoa do seu lado: você é servo do Senhor. O Senhor já fez por você o que tinha que ser feito. Aproveita. Agora eu só vou ser livre se eu entender e manter essa liberdade, se eu buscar esse conhecimento, se eu querer esse conhecimento, se eu fizer a minha parte. Porque pastor nenhum vai resolver o teu problema, líder nenhum vai resolver o teu problema. Nós somos ajudadores do propósito de Deus. A pessoa que está do teu lado, a Bíblia diz que nós temos que nos sujeitar uns aos outros em amor. Então essa pessoa do seu lado, ela é tão importante para Jesus quanto você é para Ele. Não existe ninguém melhor do que o outro aqui. Não, Jesus ama tanto, Ele só ama os pastores, Ele só ama os líderes. Não, meu irmão, Ele morreu por todos. Então é importante eu entender que dentro desse ambiente, para manter essa liberdade que eu tenho em Cristo Jesus, ou esse entendimento, primeiro ponto, eu tenho que ser livre. Diga assim comigo: livre. 2, abre comigo por favor em Provérbios 29, versículo 25. Provérbios 29, 25. O texto de Salomão fala assim, é um versículo: o temor aos homens gera ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, não o temor a homens. Sabe, a gente vive um tempo em que parece que as pessoas têm medo de se posicionar, medo de levantar uma bandeira clara e dizer assim: olha, porque nós não somos perfeitos. Ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeito. Ninguém quem está me vendo, ninguém é perfeito. Mas sabe qual é a diferença de alguém que tem uma coragem maior do que a outra? Porque sabe que essa coragem não é dele, vem do Senhor. Você sabe onde a plenitude do poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida? Sabe quando? Quando a gente é fraco. Não é isso que a Bíblia diz? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa. E sabe o que é fraqueza, meu irmão? É justamente o que você está pensando. Lá no Pará tem um negócio de quando a pessoa não come direito, dá uns cara branca. Sabe o que é cara branca? Fica aquele cara, que nem o Benjamin, correndo para cima e para baixo ontem. Cadê ele? Estava lá na associação da DR, eu só vendo. E vrup. Daqui a pouco ele está assim, ó. Meu Deus, mas fizeram uma cena de Hollywood ontem. Tu precisa ver. Meu Deus do céu. Eu só vi o Benjamin saindo assim, ó. Sabe o que é isso, irmãos? Não, o caso do Benjamin era comida, ele comeu, passou. Mas serve para nós cristãos. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Quantos de nós, irmãos, temos tanto testemunho para dar? Desculpa a expressão, mas parece que a gente está chupando limão todo dia. A cara todo tempo assim, ó. Se for num... Cadê a Camila? Está aí hoje? Camila Duncan? Ó, quem quiser dar um botox na testa aí, para dar uma maiorada aqui. Esses dias eu fiz a limpeza de pele, eu e a Priscila. Tem tanto cristão, tanta gente que não entendeu sobre essa liberdade até hoje, que vive na igreja assim, ó. Olha para a pessoa do seu lado e dá um sorrisinho para ela. Diz assim, ó, eu não sou assim não, tá? Um coração formoseia o rosto.
ser livre em Cristo Jesus, meu irmão. A igreja em Atos 2, depois você lê em casa, 42 em diante, ela crescia porque caía na graça do povo. E sabe o que é cair na graça do povo? Sabe o que é isso? É o teu vizinho. Não, vou começar. É o teu parente. Sabe aquele chato? Aqueles caras chatos? Pois é. Você ganhar essa pessoa com o teu modo de viver. Se você era uma pessoa que só falava besteira, comece a falar coisa do céu. Deixa fluir dentro de ti uma verdadeira adoração. Muda o teu semblante. Meu irmão, se Jesus voltar hoje, imagina se o céu fosse por cara feia. Você está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Você pode continuar com a cara feia, não tem problema. Não é por causa de mim que eu quero que você mude. É por causa da palavra. Por aquilo que você carrega. Por aquilo que você tem dentro de você. Você acha que Deus enviou seu filho para morrer por você e colocar o Espírito Santo dentro de você, para você andar com essa cara de chupar limão, irmão? Qual é o sentido disso? Agora, eu não estou dizendo para você ser aqueles bestão, sabe? Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de ser um cara, que agora é tudo. Não é isso. Faz assim comigo, ó. Senhor, faz assim, ó, desfrinja a minha testa. Nós precisamos entender que o Evangelho, irmãos, servir ao Senhor, ter uma vida de gratidão, o ministério, seja o que você achar, nas coisas de Deus, tem que ser leve, tem que ser prazeroso. Irmãos, até a tua oferta, olha para te ver como Deus leva em consideração isso, irmão. Até a tua oferta. Irmãos, em nome de Jesus eu quero declarar sobre a vida de quem não consegue, não tem revelação sobre isso. Irmãos, não dizime, não oferte, não faça nada. Gasta esse dinheiro com outras coisas. Porque quem não dizime, que nem oferta, com gratidão, vai dizimar e ofertar de outra forma. É simples. E eu não estou lançando maldição não, mas é uma verdade. Se você não entender que trazer ao Senhor tem que ser com alegria, tem que ser com entendimento, não faça. Esse pastor é meio doido. Pronto, então não faça. Não faça, sabe por quê? Porque a única pessoa que vai ser prejudicada em tudo isso é você. Sabe por quê? Porque você vai murmurar, você vai reclamar, você vai dizer isso, você vai fazer aquilo. Nunca o problema é você, mas o problema é as outras coisas. Pelo amor de Deus, irmãos, o que eu quero dizer é que servir a Deus, ela tem que ser uma renúncia, tem que ter seriedade, tem que ter entendimento, mas o principal disso é alegria. É alegria, sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos ter vida eterna em Cristo Jesus. Não é isso que você está vendo, é a eternidade. E a eternidade só é para pessoas que estão entendendo isso. Não é para qualquer pessoa que acha que não, pastor. Sabe, irmãos, aquele que diz Senhor, Senhor, talvez não entre. Deus é tão especial que Ele pega o nosso coração e esquadrinha. Diga assim comigo, Senhor, esquadrinha meu coração nessa noite. Então, para ter essa liberdade, ser livre em Cristo Jesus, primeiro eu tenho que ter conhecimento. O segundo é como diz, volta o texto de novo na tela, por favor. Em Provérbios 29, 25 diz que o temor aos homens gera cilada. Se você move a sua vida pelo que os outros acham, vai levar um pouco tempo, talvez outro mais rápido, ou alguma coisa nesse sentido. Mas desculpa, você vai cair em ciladas. A sua vida não vai prosperar, você acha que está bem, mas na verdade não tem. Sabe aquilo que você faz, toda a programação, Deus é expert, irmãos, em derrubar, sabe, altares. Tu pode ter a melhor coisa no mundo, a qualquer coisa, para Deus isso aqui, ó, muda tudo. Agora, mas quem confia no Senhor está seguro. Diga para a pessoa do seu lado, tenha coragem. Avance. Ter coragem, irmãos. Olha outro texto, por favor.
1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Diga para a pessoa do seu lado, diga assim, ó, vigilante, firme na fé e corajoso. Não pode, irmão, qualquer coisinha nos parar, meu irmão. Ah, pastor, mas o que é qualquer coisinha para você? Eu não sei. Aí é você e Deus. Agora, eu sei que o Espírito Santo está aqui nessa noite. E Ele está guiando muitas pessoas a entender o quanto tem sido covarde diante daquilo que Deus já tem feito. Nunca se esqueça que o céu não é para covardes, irmãos. O céu é para quem tem coragem. O céu, meus irmãos, está sendo preparado de uma coisa extraordinária. Ele dá alguns lampejos para nós, né? Vai ter rua de ouro, vai ser assim, vai ser assado. Mas no final de tudo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem passou na mente de ninguém aqui na terra o que Deus tem preparado para nós. Quem crê assim, diga glória a Deus. Mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem de matar o seu eu, de achar que as coisas têm que ser do seu jeito, de sempre esperar que os outros façam e você não faz nada. Tem que ter coragem. Isso é um princípio daqueles que sabem o que carrega. Irmãos, eu tenho medo da bexiga de altura. Sabe, eu tenho umas coisas assim que depois que eu faço eu fico pensando, mas para que, né, duvidar dessas coisas? Que nem naquele negócio do Beto Carreiro lá, aquilo que solta a alma assim, depois ela encontra a gente lá embaixo. Solta aqui, você está achando graça, olha lá, olha lá, penha, pisas. Mas irmãos, Deus não faz isso com a gente. É a gente que se coloca, entendeu? Há um tempo atrás eu tive um tempo conversando com uma pessoa. E aquela troca gostosa de me ajuda nisso, te ajudo nisso. E mesa, né? Mesa. E a pessoa dizia, tive uma luta, tive uma dificuldade nessa área, E eu disse assim, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para ti. A questão não é o que você vai fazer. A questão é para onde você vai correr. Não é subir numa escada e achar que vai cair dela lá em cima. A questão é quais degraus não era para você subir. Tudo começou com uma ordem quebrada. Adão, pode comer de tudo, mas desse aqui, no meio, e não foi no canto escondido, entendeu, irmãos? Para dar aquela coisa, eu estava passando lá pela extrema, sem querer eu comi. É claro, no centro, limpo, tudo vendo, ó, isso aqui você não toca. Sabe, muitas coisas, irmãos, o diabo para a nossa vida, nos sopra um medo, você fica com medo, a gente fica com medo das coisas, falta coragem, porque a gente não obedeceu uma coisa simples. Então quando você desobedece uma coisa pequena, que você acha que está dando certo, você vai aumentando. E você não para mais, é que nem um dedo, quando ele começa a não mais passar, sabe? Se você amarrar uma liga, alguma coisa no dedo aqui, ele começa a gangrenar, né? Não passa mais sangue para aquele lugar. Daqui a pouco isso você não tem mais sensibilidade. Assim são as pessoas que quando caminham e sabem que tem que parar, e elas não param. Elas continuam uma vez, outra vez, duas vezes. E o que eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, que Deus está levantando homens e mulheres de coragem, que vão se posicionar diante dessa situação e dizer assim, ó, basta, deu, não é assim, não é desse jeito, não é dessa forma, a palavra diz isso, a palavra dessa forma, eu não posso. Irmãos, para mim, um dos maiores exemplos
Uma das melhores formas de você ver alguém que entendeu a verdade de Cristo é quando essa pessoa não procura quando está com problema. É antes de acontecer, ela começa a dizer assim, ó, me ajuda que está pegando. Me ajuda, porque irmão, sabe qual que é o problema? Se você não fala de fraqueza, você vai ter que confessar pecados. E confessar pecado, meu irmão, se não doer, se não envergonhar, se não reconhecer, é mais uma situação que você está dando um jeitinho para resolver. O tripé do arrependimento ele é reconhecimento, humilhação e tratamento. Se você entender sobre isso, se colocar nesse lugar, não é homens que vão te exaltar, mas o próprio Senhor. Agora isso tem que ter coragem. Tem que ter sangue no olho. Tem que entender que, por exemplo, assim, não, eu preciso falar, porque se eu não falar, eu vou confessar pecado. E aí? Diga para a pessoa do seu lado assim, ó, tamo junto. Fala, tamo junto, bem forte. Olha nos olhos dela assim, ó, tamo junto. O que Paulo diz aqui para os nossos irmãos, primeira coisa, estejam vigilantes. O segundo ponto é, mantenham-se firmes. Sejam homens de coragem e sejam fortes. Nós vivemos talvez uma das gerações mais... Eu não sei nem qual é o nome que se dá para isso. Sabe, mas é triste, irmãos. É triste. É triste. Eu conversava com os pastores, trocando ideia, compartilhando e falando. Eu sei que Paulo ensina a Timóteo, muito claro, a questão dos obreiros, né? Fala sobre posicionamento, fala sobre firmeza. Mas não é só com os obreiros ou pastores, seja qual for, é no geral. Parece que emocionalmente está todo mundo ferido. Emocionalmente tem uma coisa que não aguenta. Sabe, você não pode falar o que tem que ser falado, você tem que sempre falar, porque, meu Deus, se falar de um jeito, é porque isso, porque aquilo outro. Eu sei que tem forma de falar, claro que tem, é óbvio que tem, não é? Não estou falando de ser rude, vocês estão me entendendo, amém? Mas até falar, a pessoa dá volta lá em Manaus, sabe? Às vezes vai para a Europa, para a Ásia, para chegar e dizer assim, meu irmão, eu só fiquei triste contigo porque tu não me deu paz do Senhor. E nesse tempo, cada coisa acontece no coração das pessoas. Eu falei sobre isso semana passada. Sabe, às vezes você está passando num lugar e... sei lá, irmãos. Não fala, ou deixa de falar, ou não vê, seja qual for a situação. O fulano de tal está com raiva de mim. Não, irmãos, ele está querendo ir para o banheiro. Você está com pressa para ir para o banheiro. Não, mas tinha que parar. Então é melhor mijar nas calças na frente do irmão. Parar, então espera só um pouquinho. Tu quer que eu pare? Então tá. Pronto. Agora continua. Diga para a pessoa do seu lado, coragem é diferente de arrogância. Tem muita gente que tem perdido o que Deus já entregou por falta de coragem. Sabia disso? Deus já entregou o seu lar. Deus já te entregou a empresa que você trabalha. Deus já te entregou e você não tem coragem de chegar e dizer assim, espera só um pouquinho. Esse lugar é teu, Senhor. Esse lugar é teu. Tem gente que tem perdido o que Deus deu por falta de coragem. Coragem é diferença de arrogante. Tem gente que tem visto Satanás crescer. Crescer que eu quero dizer no sentido de roubar, matar e destruir. Você não tem mais paz. Você não, sabe? E você está assim, ó. Pois é, né? Fazer o quê, né? Eu não tenho. Porque na verdade depende dele. Depende dela. Aí começa, sabe? Depende daquilo outro. Depende daquilo outro. Não, porque se... Quer ver aquela história? Se eu tivesse isso, seria diferente. Eu conheci um homem que disse que quando se aposentasse, servia ao Senhor. Tomara a Deus que ele consiga servir ao Senhor. Se a tua condição natural está te limitando a fazer algo pelo Senhor, desculpa,
Deixa eu dizer algo para você, como um pastor dessa igreja. Deus vai arrancar da sua vida. Você está entendendo? Se o teu trabalho hoje está te tirando da presença do Senhor, Deus vai te tirar esse trabalho. E não vem dizer porque foi Deus. Porque... Não, eu não estou liberando profecia maldita. Não, eu estou falando a verdade. Deus arranca toda pedra de tropeço. Se você acha que o que você tem hoje... Deus vai tirar da sua vida. E você vai ter que voltar pianinho aos pés do Senhor. É como se fosse uma criança, literalmente, que está querendo um brinquedo. Deus vai tirar da tua mão e vai dizer assim, deu, não é mais hora de ficar brincando. Você está brincando com coisa séria. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E depois não venha dizer que é o governo. É porque o Lula, porque não sei o quê. Não venha dizer que é o teu trabalho, o teu patrão, que não sei o quê. Ele é maçom, ele não sei o quê. Não venha dizer isso. Não porque o meu casamento, porque não sei o quê. Não venha dizer isso. Eu estou falando como profeta do Senhor nesse dia. Nessa noite, tem gente aqui que está brincando com aquilo que Deus deu. Seja ministério, seja condições, seja trabalho. Eu não sei. Mas eu quero te dizer. Não venha depois dizer que o mundo conspirou contra você. Diga para a pessoa do seu lado, só tenha coragem de fazer o que Deus já mandou você fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Salmos 42, do versículo 1 e 2. Do versículo 1 e 2 é um dos salmos mais lindos. Porque você vê um coração de um homem que entende na essência do que Deus espera. Davi, ele não foi considerado apenas um homem segundo o coração de Deus, apenas porque ele, matou os leões, matou o urso, defendeu contra o Golias. Não. Mas de lá que ele era um homem segundo o coração de Deus. Primeiro, filho de Jessé, homem segundo o coração de Deus, e disposto a fazer tudo o que o Senhor lhe ordenara. O problema é que muitas vezes a gente quer a unção no mundo espiritual, mas no natural a gente não faz. E aqui, para que se mantenha a liberdade em Cristo Jesus, a primeira eu tenho que ter conhecimento. A segunda eu tenho que ter coragem. E a terceira e fundamental de tudo isso, diga para a pessoa do seu lado, intimidade. Se você não clamar e não querer essa intimidade, fica difícil. Irmãos, lá no Gênesis a gente aprende que nós vamos sempre gerar segundo a nossa espécie. Uma pessoa sem Jesus, uma pessoa que não entrega a sua vida, não entra nesse ambiente, de fato ela gera. Você pode parar para pensar uma vida pregressa, ou seja, as famílias passadas, os casamentos, como que eram? Antigamente você fazia um casamento, é aquele casamento arranjado, né? Mas os pais tinham cuidado de levantar os seus filhos pelas famílias. Fulano de tal vai casar com fulano de tal porque eles são dessa família. Havia um lastro de exatidão na família. Havia um zelo pelas coisas. É só você ver a história. As famílias se juntavam por aquilo que elas eram. Porque tinham a certeza que aqueles homens, se fosse para a mulher, tratariam as filhas dos homens dignamente. Por quê? Porque tinha um lastro na família que todos os homens tratavam as esposas diferente. E disso surgiu várias coisas, como por exemplo, o contrário também é verdade. Muitas famílias precisavam de uma geração para se trocar o nome. Quando se pegava uma geração que temia o Senhor, e enfim, tudo mais, você vê delas várias vertentes, presidentes, grandes empresas, homens íntegros, prefeitos, médicos, sempre uma geração excelente. Quem fez aqui abençoando gerações sabe o que eu estou falando. Mas sempre era um rodízio muito grande para que houvesse o quê? A cura naquela geração, houvesse esse ambiente, e aí se levantava um que queria ser diferente, e daquela geração se tornaria tudo diferente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E trazendo para o contexto cristão, não é diferente isso. Você pode estar vivendo num ambiente onde parece que está tudo dando errado. Mas se você procurar fazer o certo, Deus vai te honrar. Deus vai fazer por você aquilo que você não consegue.
E sabe o que é o mais interessante? Quando você se posiciona, não demora muito para as coisas acontecerem. Quem já experimentou disso? Não demora muito, sabe por quê? Porque o interesse de Deus, ou a realidade de Deus, é que eu e você venhamos comer os frutos dessa terra. Deus nos fez para ser cabeça e não cauda. Mas Deus é justo. Se você é uma pessoa que anda só, se você é uma pessoa que não tem conhecimento, se você é uma pessoa que não tem coragem e não busca intimidade com Deus, talvez você vai continuar sendo aquelas mesmas pessoas que entram naquele efeito carrossel, ou no efeito, sabe, entroncamento, que você fica assim naquelas rotatórias e nunca sai dela. Porque falta o quê? Posicionamento. Olha o que Davi fala: como o cervo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Irmãos, fecha os teus olhos um minutinho comigo, fecha aí. Eu vou fazer algumas perguntas, eu quero que você responda para você mesmo. Você não precisa abrir os olhos, só responde para você mesmo e não liga quem está do teu lado. O seu pensamento está nessa pregação agora? O que você está pensando agora muda a sua vida? O que tua alma clama nesse momento? É justiça própria ou a justiça de Deus? Se o Senhor hoje parar na tua frente e querer ir para a tua casa, Ele pode? Se Ele te convidar para um banquete, onde as vestes têm que ser puras, como estão as tuas vestes? O Senhor está aqui nessa noite, meu irmão. Ele nos libertou. É uma questão de entendimento para onde nós estamos indo. Se Jesus voltar agora, nesse momento, disser assim: vou buscar a minha igreja, vou buscar os meus, a tua lamparina vai estar cheia? Como diz a palavra e a parábola das 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. Se o Senhor hoje querer alimentar a quem está à tua volta, você pode ser aquele garotinho de 5 pães e 2 peixinhos? Ou você vai estar como a maioria, com fome, só querendo as bênçãos, só querendo as coisas? Ou você vai ser aquele que diz assim: não, eu tenho o Senhor para multiplicar para quem quer? É sobre isso que nós temos que estar cheios, irmão. Eu queria que você ficasse de pé, grupo de louvor, vem cá. O último versículo está lá em Salmos também, 65. Do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar no santuário à vista o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei. E em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando quem tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Diga assim comigo: conhecimento, coragem e intimidade só tem quem é livre em Cristo Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos. O Senhor está aqui nessa noite. Feche os seus olhos, meu irmão. Não ligue quem está do teu lado.
O que clama a tua alma, o que clama dentro de você. Comece a orar nesse momento. Comece a dizer para o Senhor o que você precisa que Ele faça. Comece a abrir teu coração ao Senhor, dizendo para Ele assim: Senhor, olha, eu preciso tanto de Ti. Eu tenho sede de Ti. Eu não sei o que clama a tua alma nesses dias. Eu não sei o que clama o teu coração diante de tantas coisas. Mas eu te digo, o Senhor te fez livre. Você é amado do Senhor. Você é amada do Senhor. Você tem autoridade em Cristo Jesus. Nada, nem ninguém, a não ser você mesmo, pode parar o que o Senhor tem para você. É sobre isso, igreja. Eu queria que você levantasse suas mãos e começasse a orar. Você não precisa de uma canção, você não precisa do grupo de louvor. Você precisa do Senhor em sua vida. É uma noite de quebrantamento, é uma noite da presença do Senhor, aonde o Senhor quer fazer e vai fazer grandes coisas. Talvez seja um start principal para muitas pessoas aqui. E eu quero te liberar, se você quiser vir aqui na frente, se ajoelhar no altar, se você quiser fazer um concerto com o Senhor, entregar sua vida ao Senhor. Se você tem andado de formas diferentes, como diz a palavra, sabe, longe do arraial, lembre-se, ovelha, ela está perdida, o filho tem que voltar. Filho volta para a casa do pai, ovelha está perdida. Se você está numa dessas condições, assine agora uma responsabilidade diante do Senhor. Diga assim: Senhor, eu quero caminhar diferente, eu quero avançar diferente, eu quero mais do Senhor em nome de Jesus. Faça isso para a honra e glória do Senhor. Aleluia.